Oi, gente, sendo hoje segunda-feira, dia do nosso quadro que vem por aí, onde nós fazemos uma prospectiva dos principais indicadores que vão ser divulgados durante a semana. Aqui no Brasil e especificamente nessa semana tem mais informação em termos da economia global. A respeito especificamente da segunda-feira, vamos tratar de uma informação que saiu um pouquinho atrasada, mas foi divulgada hoje, que é prévia do PIB do Banco Central, conhecida como IBC-BR, cujo resultado decepcionou o governo federal. No entanto, aqui os fora de curvenses acertaram na mosca. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Ok, só para uma introdução antes de entrarmos no assunto de fundo do nosso vídeo, não podemos deixar de tirar do radar as movimentações que vão ocorrer em termos de mobilização do Brasil para a manifestação convocada ou convidada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista na próxima sexta-feira. Eu não estou dizendo para ninguém ir ou não ir, apenas observar, porque conforme o tamanho desse evento político, isso pode definir várias coisas também no futuro político do Brasil. Se for um encontro modesto de pessoas, eu acredito que, mesmo não havendo todas as razões jurídicas adequadas, o nosso ex-presidente provavelmente seja preso. Mas se houver uma participação em massa, paulista, como várias pessoas falam, bater recorde de presença, a história a ser contada nas próximas semanas começa a ser um pouquinho diferente e espero que essa nova história nos conduza de volta a uma solidez democrática que realmente nós perdemos nos últimos anos. E agora, entrando no nosso assunto de fundo, o Banco Central divulgou hoje o IBC-BR, que está bem atrasado, deveria ter sido divulgado na última quinta-feira, mas tudo bem, a informação é importante e mostra o fechamento do desempenho do Produto Interno Bruto Brasileiro, pelo menos em prévia, de 2023. E o que aconteceu? Vamos analisar primeiro a questão anualizada. Fechou com uma alta de 2,45%. Lembrando que não é o dado oficial ainda, que deve ser feito, é feito pelo IBGE e deve ser divulgado lá no final de março. Mas esses 2,45%, em primeiro lugar, é um balde de água fria nas perspectivas lançadas até algumas semanas atrás por parte do governo federal de que a economia brasileira iria crescer mais de 3%, ou pelo menos 3%. E aí alguém vai me falar, poxa, de 2,45% para 3% é só 0,65%. Bom, é verdade, mas esse 0,65% de diferença não é tão pouquinho assim. Significa um erro a menor de quase 12%, para ser exato, 11,67%. E vou dizer, gente, na perspectiva de um mês para outro, até é uma margem aceitável. Mas, no momento em que nós já tínhamos contabilizado 11 de 12 meses para compor o PIB nacional, esse erro certamente pode ser atribuído a fanatismo político que leva à cegueira econômica. E é isso que nós não podemos aceitar. Aqui nós, do Fora de Curva, acompanhamos mês a mês o IBC-BR e chegamos à conclusão, lá em outubro já, que o PIB brasileiro iria ficar mínimo 2%, máximo 2,4%. Erramos também, mas apenas por 0,05 ponto percentual, o que é uma margem bem menor do que o governo federal. E aí tá legal, o resultado é esse, o desempenho brasileiro poderia ter sido bem menor se o governo não fizesse algumas barberagens, a meu ver, na política econômica, como pressões tributárias, de regulamentação, diminuindo a confiabilidade do investimento no país, foi onde pegou mesmo para desacelerar o crescimento da produção brasileira. Mas vamos trabalhar agora um pouquinho no curto prazo, para ver o que aconteceu em dezembro e projetar em cima disso, em cima de outros elementos interessantes, o que pode vir a ocorrer no primeiro trimestre desse ano. Voltando para a nossa ilustração, em dezembro, o IBC-BR, ou a prévia do PIB, aumentou 1,36%. Se imaginava uma brutal desaceleração, mas aconteceu exatamente o contrário. O crescimento foi quase a metade do que aconteceu em novembro. Bom, acredito eu que os analistas de plantão estavam pressionados politicamente a fazer um prognóstico mais generoso, mas a realidade dos números é a realidade dos números. Mas olha só, gente, agora vamos trabalhar
em relação ao futuro. O que nós temos para enfrentar de dados ainda não completamente contabilizados de janeiro, fevereiro e março, primeiro trimestre de 2024? Fica fácil observar no gráfico que o primeiro trimestre, os 3 meses do primeiro trimestre de 2023, tiveram sim crescimentos muito, mas muito robustos. Janeiro teve uma alta de 3,26%, fevereiro 3% e março, que foi o recorde do ano passado, o PIB brasileiro, segundo o IBCBR, segundo o Banco Central, aumentou 5,76%. Ou seja, a economia brasileira mostra sinais de desaceleração agora e vai ter que se comparar a esses desempenhos mais robustos de janeiro, fevereiro e março do ano passado para manter uma rota mínima de crescimento. Vocês acham que vai dar pé? Olha, eu acho que não, apesar do Ministério da Fazenda, na pessoa do seu ministro Fernando Haddad, está falando que a economia brasileira começou a bombar a partir de dezembro. O dado do IBCBR mostra que não, o crescimento é modesto ainda, poderia e deveria ser muito maior, mas pelo jeito e pelos indicadores produtivos, falando aí, agricultura, indústria, comércio e serviços, todos eles enfrentando problemas sérios no final de 2023 e primeiros meses de 2024, mostram que a história econômica do Brasil, pelo menos no primeiro semestre desse ano, vai ser um pouquinho diferente, não vai ser nada para se comemorar, pelo menos pelo que eu estou enxergando nessa análise gráfica. Mais uma vez eu digo que diante de uma perspectiva negativa, espero estar errado, mas a questão é a seguinte: para fazer com que o Brasil volte a ter um desenvolvimento, diríamos assim, mais intenso, coisa que não acontece desde os anos 70, muita coisa tem que ser modificada aqui no Brasil. Primeiro, reverter essa tendência de alta de impostos. Quando o dinheiro sai da sociedade civil, da sociedade privada e vai para o governo, sim, há uma desaceleração característica da economia. Segundo lugar, regulamentação, excesso de regulamentação tira confiança para as pessoas investir, especialmente quando as regras vão mudando. Terceiro, tributação do investimento ou do dinheiro, do capital que vai servir para o investimento futuro, é também uma grande besteira, porque é dinheiro, como está sendo comprovado nas últimas semanas e meses da saída da Bolsa de Valores, é capital, é grana que sai do Brasil e vai para outros lugares do mundo, onde esses assintes, esses absurdos não são cometidos. E dito isto, vamos para o quadro que vem por aí, e nessa semana vai predominar indicadores internacionais, todos eles bem interessantes sim, mas porque existe uma certa maldição dos indicadores brasileiros que na terceira semana de cada mês sai muito pouca informação. Vamos começar então. Terça-feira, o dado vem da Argentina. Semana passada nós tratamos a respeito da queda da inflação dos hermanos. Amanhã, terça-feira, o dado importantíssimo que vai sair é a respeito da balança comercial do mês passado, de janeiro, portanto, do país vizinho. E aí parece que eles vão receber uma boa notícia com uma previsão de superávit acima de US$ 1 bilhão. Vamos lembrar que nos últimos meses, ou vários meses, esse indicador que mede a diferença entre exportação e importação registrou déficit intenso na Argentina, começou a haver a recuperação a partir de mudanças cambiais já em dezembro, onde o superávit chegou a US$ 1 bilhão e 18 milhões e provavelmente esse patamar foi repetido em janeiro, mas a informação chega bem mais atrasada na Argentina que no Brasil, mérito nosso. A questão é a seguinte: por que esse dado é interessante? A Argentina está na pindaíba, não tem dinheiro estrangeiro para honrar suas contas. E obtendo superávit comercial, eventualmente convertendo isso em moeda local, já começa-se a criar, não vou dizer no caso deles reserva cambial, mas fundos para pagar as contas mais emergentes com os credores ao redor do mundo. Na quarta-feira saímos aqui do sul da América do Sul e vamos lá para a Europa, na zona do euro, onde vai ser divulgado o nível de confiança do consumidor. Esse é um indicador que está negativo por lá há muito, mas muito tempo. Não só em função do repé depois da recuperação da pandemia, onde, vamos lembrar, a pandemia caiu o consumo, depois que passou a onda do fica em casa houve a recuperação, e quando os dados iam se arrefecer num ambiente, diríamos assim, mais de normalidade, de crescimento abaixo de 1% lá na União Europeia, estourou em fevereiro de 2022 a guerra entre Rússia e Ucrânia,
ou a invasão da Rússia à Ucrânia, e isso certamente gera perspectivas negativas em relação ao consumo. Então a confiança do consumidor ainda continua elevadamente negativa, e o indicador referente ao mês de fevereiro deve ser mais ou menos isso, deve ficar, segundo os analistas deles, com 15,6 pontos negativos, mas é interessante notar uma coisa, essa negatividade ela vem lentamente se reduzindo. Lá em setembro do ano passado, esse coeficiente estava em menos 17,8, deve fechar em menos 15,6 em fevereiro. Lembrando, isso não significa queda ou aumento do consumo, mas as expectativas do consumidor. Então pode parecer um número bastante negativo, mas o que nós temos observado não é queda do consumo na União Europeia, e sim uma estagnação mais próxima do 0 a 0. E na quinta-feira, por outro lado, nós vamos tratar dos Estados Unidos, que mesmo mandando armas e grana para a Ucrânia, está muito longe da guerra. E aí as expectativas por lá, medidas pelo PMI, que é o Índice de Atividade de Agentes de Compra, está realmente cada vez mais positiva. Em janeiro, esse indicador fechou levemente positivo, sendo que a expectativa de fevereiro é de uma melhoria de pelo menos 3% desse indicador, o que é alguma coisa bem positiva. E agora, finalizando o nosso quadro que vem por aí, chegando na sexta-feira, portanto, antes disso eu tenho que lembrar a cada um de vocês de não esquecer de deixar o like, o compartilhamento do vídeo com a sua rede de contatos. E aos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, faço meu convite para inscrição no canal. Gente, na sexta o indicador da vez vai ser brasileiro. Pelo menos finalizamos a semana com o indicador aqui Tupiniquim. Vai ser divulgada a Receita Tributária Federal referente ao mês de janeiro. A expectativa dos analistas de plantão é de algo em torno de 227 bilhões de arrecadação, frente a 231 bilhões no mês anterior, ou seja, dezembro. Mas isso é normal porque a atividade econômica entre novembro e dezembro, ou seja, o último bimestre do ano, sempre é maior que janeiro. Mas vamos analisar o seguinte, gente. Se essa perspectiva dos analistas de plantão estiver correta, isso vai significar uma queda de arrecadação, da arrecadação federal, deixando bem claro, do Brasil, de janeiro desse ano 2024, frente ao mesmo período de 2023, de 9,7%, quase 10%, o que eu acho uma previsão um tanto quanto amalucada. Ainda mais relembrando as palavras do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que dezembro e janeiro a arrecadação tinha tido períodos, momentos excepcionalmente positivos. Então, dessa vez não vou fazer nenhuma previsão ou perspectiva, exatamente porque parece que há fatores subjetivos que eu desconheço, como a contabilização preliminar da arrecadação de dezembro e janeiro, ainda não oficial, que mostra receitas mais gordinhas, diríamos assim, para os cofres públicos. Então, dessa vez não vou fazer previsão sobre esse assunto, porque os dados estão muito desencontrados, e para dar uma olhada no futuro, projetar o futuro, tem que ter alguma consistência no passado e no presente, que nós não temos nesse momento. Gente, o que eu tinha para falar hoje era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostaram, não esqueçam do like, e agora aí sim que está encerrando essa película, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos, e aos que não são inscritos no canal, eu faço meu convite para inscrição. Um forte abraço para cada um de vocês, uma excelente semana, com muita felicidade, muitos ganhos, tanto financeiros como pessoais. Até breve. Tchau, pessoal.